é que vocês estão? Voltamos à segunda temporada do Talk, a mais esperada do momento. Graças a Deus. Enfim, para você que está nos ouvindo pelas plataformas digitais, quem tá falando é Letícia. E desde já, eu já inicio aqui falando pra vocês. Mostra do nosso vestiário de hoje, né? Que estou aqui com a camisa da ING Story. Yes, estou com a jaqueta e com a jaqueta camisa também. Gente, olha essa shoulder bag. Shoulder bag. Gente, enfim, se eu fosse vocês... E tá o QR Code, não sei, tá aí na Sim. tela, com os modelos da ING Store. Então, corre, vai no Instagram, fala com eles, porque, juro, a coleção está incrível. Isso, porque acredito que pra vocês ainda que não sabem, nós somos da Igreja Nova Geração e ela tem a ING Store, que seria a nossa lojinha. E com certeza eu acredito que é uma das lojas que eu me inspiro muito, principalmente por ser de igreja, né? É uma coleção, a coleção nova desse ano é a coleção Shipping, que quer dizer envio. E daí, além dos modelos da estampa aqui da frente, tem uma estampa muito bonita por trás. Eu acredito que vocês estão vendo na foto. E é isso. Tem camisa, gente, tem garrafa, tem muita coisa. Se fosse vocês, quando vocês forem visitar a nossa igreja, não deixasse de passar lá na ING Story. Sim, a garrafa, muito estilosinha, por sinal. Jesus fazendo... Isso é um deb, né? Um deb. Isso. Jesus fazendo um deb, que ele é estiloso. E, enfim, pra você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio, eu sou Joyce, você já me conhece. E, enfim, vamos lá. Mas também, eu já ia esquecer do nosso segundo patrocinador. Eu também, já esquecendo. A nossa lindíssima Galeria Capricho também tá patrocinando a gente, tá? A gente vai colocar lá no Instagram Amém, né, irmã? Esqueci o nome. Amém. A gente vai colocar lá no Instagram o coisa deles. O Instagram, o perfil deles. Pra vocês irem lá. É coisa de presente, embalagem. Você pode garantir a sua lá. Incrível. E se você também quiser presentear alguém, né, com a cesta dessa, meu irmão, olha a cesta. Olha a cesta, minha gente. Não, pelo amor de Deus, eu mesmo queria ganhar uma cesta dessa. Eu também. Mas enfim, quem está recebendo essa cesta é a nossa convidada. Yasmin! Tudo bem? Como é que você tá? Você tá feliz? Oi, gente, tudo bem? Como as meninas me apresentaram, eu sou a Yasmin. Eu tô muito feliz mesmo. E é um prazer estar abrindo a nova temporada. E é muito, muito bom participar disso, porque eu creio que é algo muito direcionado do coração de Jesus para o coração de vocês. Então, Amém. é isso. Amém. Era o que eu tava pensando. Hoje pela manhã eu tava me arrumando. E daí eu tava pensando, nossa, no nosso antigo... Na verdade, no último podcast que a gente gravou, Yasmin tava lá. Sim, eu pensei isso. Pra organizar com a gente, pra ajudar na gravação e tudo. E, tipo, foi muito aleatório. E daí, quando a gente tava organizando e planejando as coisas pra esse ano, a gente viu Yasmin como, não, ela tem que iniciar esse ano. E eu acredito que Deus tem algo muito forte no coração dela que precisa ser transbordado aqui nessa manhã. E daí, a gente tá muito feliz de ter você aqui, de verdade. Eu acredito que vai ser um tempo muito precioso. É isto. Eu acho que foi como a gente conversou, até que a Emily tava na conversa, que não tinha como começar 2023 a não ser com esse tema, porque é um início. E a gente vai falar hoje sobre a criatividade no reino, como ela pode entrar, como você pode abrir, dar esse despertar para sua mente para a criatividade. E não tinha pessoa melhor do que Yasmin, porque, meu Deus, a gente falou da loja. E detalhe, Yasmin, ela construiu a maioria dessa coleção da loja, não foi? Foi. Ela produziu essa estampa aqui. Gente, maravilhosa. Enfim, vai estar lá. E ela também produziu jaqueta, tudo. Yasmin, ela é perfeita, gente. Eu Vamos não começar. sabia, não. Disso eu vim saber hoje de manhã. E eu fiquei passada, minha gente, porque é complicado. Eu digo até isso, que eu participo da mídia e da igreja, e a gente vai comentar, né? A gente nem falou sobre o tema. Gente, o tema hoje vai ser criatividade no reino. Eu falei, você não está Falou, não prestando foi? atenção. Ah, perdão. Mas, enfim, eu como participo da mídia, eu confesso pra vocês, é complicado, é difícil o processo de criatividade. E eu sinto que a criatividade ainda está sendo gerada e moldada no meu coração. E eu acredito também que essa manhã vai ser um momento que eu vou aprender muito contigo. Sim. De verdade, até porque eu preciso. E sempre quando eu vou servir na mídia alguma coisa, eu sempre peço, Espírito Santo, por favor, me dá criatividade hoje. Porque tem dia que você é assim, ó, tá zero criatividade. E pra você
tá fazendo essas coisas assim, é complicado demais. Eu digo, meu Jesus do céu. Mas o incrível disso tudo é que realmente Deus capacita e Deus entrega, sabe? Esse tanto de criatividade. E daí, eu queria começar falando uma coisinha. Pra você, Yasmin, como foi esse início de criatividade, tipo, na sua vida? Como foi se destravar, sabe? Tipo, como foi que iniciou? Na verdade, assim, quando eu parei pra pensar sobre quando foi que iniciou, eu percebi que eu sempre tive envolvida com a arte, de alguma forma. Então, eu sempre fui muito uma menina de humanas, desde quando eu era pequena. Sim. Então, eu era a pessoa que tinha um caderno arrumado. Então, eu acho que, assim, o que começou com a arte, eu comecei com lettering, que é as letras. Sim. E, tipo, eu comecei isso numa forma mais de, tipo, de estudo, de uma forma de aprender. E foi com o tempo, eu acho que foi desenvolvendo que eu disse, olha, isso tá tomando outro rumo. Isso tá sendo algo construído maior que eu. Aí foi quando eu acho que foi ano passado, depois do retiro. Acho que foi em março. Sim. E depois daquele retiro eu fiquei bem quebrantada, realmente. E eu comecei a escutar algumas canções. E foi quando destravou minha mente, que eu realmente tava entendendo aquilo que eu tava cantando. Caramba. Não era só Uau. cantar, eu tava entendendo. Então, tudo que saía da minha boca tava sendo plantado no meu coração. Uau, amém. Então, eu comecei, tipo, como é que eu posso dizer? A ter visões. Tipo, eu consegui imaginar tudo aquilo que eu cantava. Então, tipo, em momentos de adoração, de oração lá na igreja, eu conseguia, tipo, imaginar algo. Uau. E, tipo, aquilo foi, tipo, enchendo. E, tipo, eu disse, eu tenho que colocar de alguma forma isso pra fora. Sim. Aí foi quando eu comecei, tipo, de forma simples. Com folha normal, rabiscando. Aham. E eu fui fazendo. Aí foi quando eu acho que começou as pessoas que estavam ao meu lado ver que aquilo era algo que estava sendo plantado no Sim. reino, entendeu? Porque foi como o pastor falou quinta-feira. Eu acho que a gente tem algo guardado dentro da gente. A gente tem uma caixa. E eu creio muito que a gente tem a chave. O problema é que a gente, às vezes, somos uns filhos muito ingratos ao ponto de não pegar a chave e abrir. A gente quer que Deus dê a chave e abra e diga, olha, tame, é isso aqui. Só que Deus já te deu todo o acesso pra isso. Então, basta você destravar a caixa. Uau. Pra, tipo, é isso. Que forte. E tu acha que esse processo de destravar foi complicado? Foi como? Tu quer comentar um pouco sobre? Assim, eu acho que foi um pouco complicado, porque eu acho que, assim, quem acompanha por perto sabe o quanto eu tinha essa insegurança com a arte. Então, tipo, eu nunca achei isso como algo do reino. Eu acho que porque eu acho que foi plantado na nossa cabeça que a arte não era do reino. Sim. Então, Muito tempo. a gente precisa quebrar isso. Então, foi um momento muito de, tipo, quebrantamento mesmo com Deus. Foi, tipo, um lugar de encontro. Uau. Um lugar de encontro de secreto. Não, e é Uau. necessariamente isso, né? Sim. Eu acho que nós somos filhos de um Deus criador, certo? Então, a gente sempre tem essa visão de tipo, eu não sou criativo. Eu não faço nada pela criatividade. Só que, tipo, acho que foi até quando a gente pesquisou que falou sobre isso, que Deus, ele dá a generosidade dele e a criatividade é uma generosidade. Porque nós somos filhos de um Deus criador, então a criatividade dele tá na gente. Só que às vezes a gente não quer investir por, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei fazer teatro. Só que a criatividade de Deus vai muito além disso. Vai, tipo, como tu disse, é um ambiente de secreto. Aí naquele secreto são construídas coisas e tal. Com certeza. E eu acho que a criatividade tá em todos nós. Tá? Tipo, tá num lugar que às vezes a gente acha que tá escondido. Então basta só a gente, tipo, perceber. Porque a gente é filho de Deus. Assim, eu com certeza acho que se Deus foi criador, Deus pensou em todas as paletas de cores, tudo. Com certeza a gente também somos filhos criadores. Sim, sim. E ele não dá livre acesso pra criar, porque ele também criou. Ele também pensou na gente. Uau. E que forte, né? Deus herda, faz a gente receber tudo isso, né? E, assim, eu acho que a gente tem que ser muito grato, né? Porque se você parar pra prestar atenção, eu acho a criatividade muito forte, porque você vai pegar, tipo, algo que não tem solução ou você vai gerar algo diferente, é tipo algo novo, sabe? Criatividade não é algo que já existe, é algo tipo, eu fui criativo nisso, então eu peguei algo, eu transformei, eu peguei algo e fiz ele ser outra coisa, sabe? Enfim, e é difícil, assim, tipo, transformar
ou gerar algo. E é muito interessante, porque você vai pegar uma situação ou você vai pegar alguma coisa e realmente tentar trazer uma solução, né? De uma maneira, assim, totalmente diferente. E é muito interessante, principalmente no lado espiritual, porque pode ser até impossível, mas Jesus, ele vai lá e capacita. Mas é muito intencional o que tu falou mesmo, porque, pronto, antes eu tinha um problema muito grande em fazer devocional. Porque eu achava uma coisa muito monótona. Aham. Tipo, sentar, ler, Sim, sei lá sim. o quê. Aí foi tipo quando eu percebi que eu poderia misturar arte com devocional. Uau. Então foi quando eu comecei a fazer o devocional e que eu comecei, tipo, a Deus ministrar algo pra eu fazer. Sim. Podia ser, tipo, algum desenho, alguma frase, algum verso, alguma coisa. Aham. Mas que, tipo, mudou totalmente a minha mente sobre o devocional. Caramba. Porque o devocional, tipo, na minha mente foi muito monótono. A gente tem que sentar, a gente tem que ler, a gente tem que, sei lá o quê, meditar, orar. E, tipo, não, foi tipo, uau, eu posso fazer algo muito além do que isso. Isso Tipo, é muito forte. porque o devocional, ele não vai apenas render entre quatro paredes. Sim. Ele vai transbordar. Desse jeito. Sim. E pra você ter uma noção, assim, porque muitas pessoas pensam, tipo, eu fiz o devocional do dia, isso. Mas se você parar realmente pra prestar atenção, o que é um devocional? O devocional é um tempo de devoção a Deus. Então, tipo, não é... Também pode ser da maneira que eu sento pra ler, pra Com estudar sobre a certeza. palavra, enfim. Mas você vai construindo como você vai fazer esse momento de devoção a Deus. E você encontrou isso no meio da arte, sabe? E, tipo, pra você ver que com Deus não tem, tipo, não é um padrão, não é uma regra só que você pode Sim. se encontrar nele, sabe? Mas você pode se encontrar nele de todas as formas, até porque ele tem livre acesso, sabe? Então, tipo, tem gente que, por exemplo, você tem essa parte da arte, então tem gente que pode ser tanto no meio da leitura, uma pessoa que gosta muito de estudar, ou, enfim, do louvor, né? Enfim, tem várias áreas que você pode se encontrar em Deus, né? Isso é muito interessante. Eu acho que. Eu já falei isso com as meninas de discipulado. Tem gente que não faz devocional por conta disso. Tem que ser monótono, sabe? Devocional é sentar, aí eu vou ler minha Bíblia, aí eu vou orar. E não. Devocional é a mesma coisa da gente estar conversando aqui. É uma conversa com um amigo. Justamente. Só que as pessoas fazem essa visão do tipo, não, devocional ele tem que ser assim. Então ele vai ser assim. Aí com o tempo vai ficando chato. Deus não é chato, mas a rotina vai ficando chata. Sim. Do tipo, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí torna aquilo monótono, você não consegue ter relacionamento com Deus. E, tipo, como tu falou, tu usa a arte pra isso. Aí tu falou, tem gente que usa o louvor. E é isso. É se mexer nessas áreas, sabe? Não precisa ser algo monótono, precisa ser algo de coração. Uma devoção, uma entrega. Mas é muito difícil as pessoas verem assim. Às vezes não, hoje eu vou tirar o dia pra fazer meu devocional numa cafeteria. Vou tomar café Sim. com Deus. Desse jeito. Então, é mudar, tipo, o âmbito. Vou pro Parque Florestal, vou ficar lá e vou esperar o Senhor falar o meu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem algo muito pra derramar Sim. quando a gente tá com o coração aberto. Yes. Sim. Não, e ele só derrama quando a gente tá com o coração aberto. Isso. Só tem como ele derramar quando a gente vai com o coração aberto. E eu acho muito interessante esse ponto da questão do devocional, porque é muito interessante sempre a gente buscar algo diferente, né? E daí a criatividade dela também pode entrar nisso. Tipo, hoje eu vou ser criativa, porque eu vou querer fazer algo diferente. Então tá, como é que eu posso ser criativa ao ponto de eu fazer um devocional diferente hoje? Ou de fazer uma coisa diferente hoje? Ou de eu agir com meus pais diferente? Ou de eu ir pro trabalho e fazer algo diferente, sabe? Então a criatividade também não tá relacionada só à questão de, tipo... Também, né, a arte, mas, tipo, ter ideias, né? É uma ideia pra um novo, algo diferente. E tanto na questão da arte, mas eu acho que a criatividade que Deus também quer trazer pro nosso coração hoje é de, tipo, o que, na verdade, a gente perguntar pra Deus, qual é a ideia que o Senhor quer fazer de diferente na minha vida pra que isso seja uma solução, uma transformação nas áreas que eu estou inserido, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô Sim, falando. Sim. Mas é isso. A gente viu muito que criatividade é uma resposta, não Isso. foi? A gente tava vendo sobre o Jesus Cop. E a gente viu que a criatividade ela é uma resposta pra algo que tá monótono, Isso. sabe? Ela é uma resposta, pronto. Tu usa isso no devocional, mas tem gente que pode usar
na família, Sim. com os pais, com os No amigos, trabalho. no trabalho, aquilo tá monótono, tá? Eu vou abrir a minha mente pra algo novo. Não é muito difícil, cara. É você se entregar, sabe? É abrir a mente. Não, Deus, eu sei que você sempre tem algo novo. Você é um Deus de novo. Então tá, hoje eu não vou fazer a mesma coisa que sempre, mas você vai direcionar algo. Sim, eu acho que também se a gente parar pra pensar, até o pastor tem que ter criatividade. Ele tem que ter criatividade de criar uma palavra Sim, e justamente. todos consigam entender. Desse Então ele jeito. vai misturar alguma história que aconteceu no dia a dia. Ele vai procurar uma forma de que todos entendam a mensagem. Pois é, justamente. Meu Deus, eu acho nosso pastor é a pessoa Às vezes mais é massa. criativa. Porque, tipo assim, os projetos que ele cria, as coisas, ou... Eu esqueci agora a palavra. A forma que o culto é... Ah, esqueci A também. liturgia, não, Liturgia. a liturgia do Liturgia do culto. E daí, tipo, tem tudo isso, sabe? Tipo, às vezes ele chega do nada e diz, não, hoje o culto vai ser diferente, vai ser assim, 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 ou não, hoje vai ser assim. E realmente, assim, você tem que estar com o coração, assim, tipo, muito disposto pra isso, sabe? Eu acredito que isso acontece quando você realmente tá prostrado. E é isso. Yasmin, vamos lá. Um conselho pra um destravar de criatividade. Pra pessoas que pensam, querem ter criatividade, ou estão nesse processo ainda e querem destravar mais um pouco. Eu Pode ser bem preciso, me sincerona. ajuda. Bem sincera. Assim, eu acho que, além de um abrir de olhos, a gente tem que destravar nisso. Abrir o olho, olha, eu tô rodeado de arte, basta eu perceber. Também é uma questão de secreto. É uma questão da leitura. Porque eu creio que muitas coisas partiram da leitura. Então, eu consigo ter criatividade lendo as parábolas de Jesus. Sim, Então, eu consigo ser criativa a partir disso. E também, tipo, eu acho que criatividade a gente pode procurar também. Eu acho que a gente tem muito acesso a muito material. Instagram, Reels, TikTok. Então é procurar, é não se fechar, mas também Aham. se abrir. Então procurar. Tem uma coisa muito diferente entre plagiar e uma coisa que se inspirar. Então eu acho que a gente tem que procurar inspiração. sim, sim. Porque a gente tem que achar algo que a gente tem afinidade. Então acho que é isso. Acho que deu pra entender, né? Deu sim. Caramba, acho que falando sobre inspiração, tu queria comentar sobre as jaquetas? Tu acha o quê? Quero. Então tá bem. Ah, pronto, se tu quiser também comentar sobre essa nova coleção, acredito que tu tá dentro, né, da nova coleção da igreja. E daí, Construiu 50%. Tudo. justamente. E daí deixa eu mostrar pra vocês essas jaquetas, minha gente. Peraí. Lá vai ela. E água. A minha eu tô usando, então não vou mostrar. Se eu levantar também não adianta, então é isso. Calma, deixa eu ver como é. Aqui, ó, coisa pra câmera. Que Yasmin também estava na construção dessa jaqueta, tá? E tem a minha também, que até o final eu prometo mostrar ela. Olha essa jaqueta, minha gente, pelo amor de Deus. Detalhe, Yasmin, ela desenhou e ela pintou isso aqui. Não tem como você olhar e pensar que foi desenhado à mão. Pior que não tem Olha mesmo, não. isso. Perfeito, perfeito, perfeito. E daí tem a de Joyce também. São 2 modelos que foram criados nessa coleção. A minha eu vou tirar pra mostrar. Ai, Vai, Jesus. tira. Fazer o marketing. Oh, Jesus. Pega aí. Ui. Não, eu sou apaixonada nisso. Gente, Yes. perfeito, perfeito, perfeito. Pra quem gosta de um estilo bem descolado, assim, Sim. tá show, tá show. Mas e aí? Olha, meu Deus, eu acho que eu não teria, não, a capacidade de fazer um negócio dele. Só se um anjo de Jesus viesse, pegasse minha mão e desenhasse, porque ver que tudo isso foi desenhado à mão. Enfim, eu queria que tu comentasse um pouco sobre como foi que vocês se inspiraram, enfim, como foi a criação dessas jaquetas? Então, acho que esse foi um dos projetos mais recentes, não foi, que a gente Sim. finalizou. E eu acho que foi, tipo, um desafio muito grande. Essa jaqueta começa, eu acho que meses atrás. Então, começou com uma ideia. Com ideia, que tal a gente fazer jaqueta? Aí foi pra lá, foi pra cá. Quando a gente vai colocar essa jaqueta? Aí a gente começou. A gente começou com a jaqueta tester.
A gente Sim. fez um tester numa jaqueta. Chique. E foi quando eu postei no meu Instagram. E muitas pessoas foram no direct. Tu deveria começar a fazer pra vender. Tu vai vender aonde? Sei lá o Caramba. quê. E a gente encontrou uma oportunidade. Então a gente pensou, tipo, uau, isso pode ser algo que possa dar lucro, né? Na questão da ING Story. Sim. Então a gente começou com muito trabalho. Acho que foi assim, um mês só de pintura e na questão de quebra-cabeça com molde, Sim, essas sim. coisas. Porque realmente a gente queria entregar algo Algo bom, bom, né? algo de Deus mesmo, Sim, né? justamente. E graças a Deus, o Senhor foi muito bondoso com a gente. Então, ele alinhou corações para nos ajudar. Acho que muita gente descobriu esse lado artístico na confecção dessa jaqueta. Caramba, até Joyce tá yes. incluída, né? Tipo, Eu pintei. Deus direcionou muitas pessoas ao nosso coração. E ter certeza que aqui do podcast todo mundo ajudou. Leca ajudou, Joyce ajudou. Verdade, eu ajudei Sim, meu Leca ajudou. Tá vendo? Quando a gente para pra pensar, tem algo tão maior envolvido. Caramba. Sim, Porque, tipo, sim. é Realmente. isso. E na questão também de que teve momentos que a gente achou que a gente não ia conseguir. Então, teve palavras que a gente fez tipo, olha, a gente não vai conseguir. Porque palavras entristeceram a gente. E foi quando a gente tava no finzinho, bateu acho que aquela bad de a gente não vai conseguir. Aham. E Que sempre tem. sempre tem. E foi quando a gente fez. A gente recebeu alguma palavra e a gente fez. Que doideira, a gente vai conseguir. Porque o Deus que a gente serve não é um Deus de começo e meio, ele é um Deus de início, meio e fim. Sim, Uau. amém, Então, amém. ele é um Deus de finalizar a obra que ele começou. Amém. Então, foi tipo algo muito intencional, porque depois disso parece que tudo voou, entendeu? O que a gente fez em uma semana, a gente fez em um dia. Caramba. Foi. E, tipo, foi algo. Sério, eu sou muito orgulhosa de falar de que eu fiz essa jaqueta. E não só eu, mas todas as pessoas que ajudaram. Sim. Então, se você fez parte dessa construção, saiba que você continuou, você avançou na obra do reino. Sim. Porque eu creio que o que foi colocado sobre essas jaquetas é algo que a gente vive muito na igreja. Então, quem comprou essa jaqueta, ela também foi abençoada com essa mensagem que ela carregava. Então, não foi uma simples jaqueta. Foi uma palavra do Senhor ministrada sobre vidas. E Justamente. graças a Deus, eu acho que a gente teve um sucesso com essas jaquetas. Sim. Inclusive, a gente tem poucas unidades na ING Story. Então, Vai se ter que você correr. quer a sua, corre pra garantir. Não, pois é. E pra você ter noção que, tipo assim, não foi uma, 2, 3 jaquetas, sabe, que foram produzidas. Mas, tipo, foram muitas jaquetas. E pra você ver, tipo, com esses 2 modelos, foram artes grandes, né? Mas que tem um significado. Eu acredito que tanto a questão da produção, que foi a questão da união de vocês, da criatividade, do esforço, sabe? De dizer, não, eu tô fazendo isso, mas eu tô fazendo isso pra Deus, é pra minha igreja, é pro serviço, porque eu gosto. E daí, tudo isso tem um significado, sabe? Além da mensagem da camisa, como ela foi produzida também, sabe? E isso é muito importante, porque se iniciou bem, vai terminar bem, sabe? Por mais que tem uns processos no meio, mas graças a Deus deu tudo certo e realmente foi uma produção muito, muito top. Foi. Eu acho que é muito o que Diego fala. É começar bem, mas você terminar bem. Tipo, o começo ele precisa, óbvio, mas o importante é como você vai estar no final. Tá ligado? E como tu disse, teve muito percurso pra não acontecer. A gente sabe no off como foi. Mas terminou bem, sabe? Porque a gente tava disponível. Acho que é o que a gente falou no início também. É a disponibilidade do seu coração. Como é que ele tá pra fazer? Ele só tá porque ele precisa aparecer? Ou ele tá porque eu entendo pra que é? Tá ligado? Acho que é isso. Desse jeito. Mas enfim, eu queria te fazer uma pergunta sobre pra você que vive isso, o que é a criatividade no reino, assim, de modo geral? O que é pra você? A criatividade no reino, ela não é apenas... É como a gente estava falando, a criatividade no reino não se limita apenas à arte, como você falou. Tipo, um ministério que eu
tipo, admiro muito é a mídia. Sim, Porque, tipo, eles têm que ter criatividade pra lançar um novo tema e captar aquela Justamente. pessoa que vai ver. pois é. Porque, meu Deus, tipo, que criatividade tão grande, eu imagino. Então, a criatividade no reino é uma forma de se expressar, é uma forma de agir. Sim, E é uma sim, forma de alcançar também, desse jeito. por meio da criatividade. Pronto, tu começou falando sobre a mídia e daí eu lembrei aqui, porque como eu tinha falado, faço parte da mídia e daí eu faço parte da mídia na área de captação e nos stories. E daí a gente tem um grupo no Instagram que a gente fica mandando assim, sabe, coisas pra gente tá pegando inspiração. E daí, no grupo da mídia, tem tanto gente do telão, quanto a captação, quanto dos posts, como da luz, enfim, de tudo. E eu parei pra ver alguns vídeos e é muito interessante. Gente, nossa, eu tava vendo os vídeos que questão sobre as luzes. E daí, ela se movia, ela aparecia lá de uma forma bem linda, conforme o toque da música, sabe? E eu, tipo, caramba, velho, que negócio massa. E pra você ver que, tipo, quando a gente fala sobre a questão da mídia, a gente já pensa story, a gente já pensa Instagram, essas coisas assim, né? Mas também tem a questão do telão, a questão do vídeo aviso, de, por exemplo, tem um intervalo na igreja ou no início do culto e daí tá passando alguma coisa, sabe, sobre as igrejas, sobre as programações. É tudo isso que é gerado, tudo isso que foi... Não, realmente, tudo isso que foi gerado para ser transmitido ali, para captar a atenção de quem tá ali na igreja, né? Do pessoal. É muito interessante, porque realmente você tem que ter uma criatividade. Mas isso abrange em muitas áreas, né? Muitas. Tanto a questão do louvor, de como o louvor ele pode fluir. A questão Do setlist. Nossa... Realmente, pronto, pra vocês a questão da interseção, a gente tem que ter criatividade para poder ter pontos estratégicos. A gente, por exemplo, questão de colete, Sim. enfim, de várias coisas, sabe? Pronto, o nosso colete que a gente usa na entrada, na recepção. Ministério Infantil. Nossa, o Ministério Infantil, eu esqueci. É um lugar que a gente trabalha com muita criatividade, porque querendo ou não, os pequenos, eles estão inseridos na questão da arte, né? Porque Sim. é na escola que eles vão crescendo, então a gente tem que fazer essa junção de criatividade com o reino. Sim. Porque eu tenho que trazer a mensagem de uma forma que eles entendam Desse e de uma jeito. forma que a mente deles também entenda, algo lúdico. Uhum. É porque eu acho, tipo, eu sou uma pessoa que aprendo mais vendo. Então, eu acho que as crianças também, né? Porque na questão de ele estar se desenvolvendo, dele estar crescendo, a criatividade ajuda muito nessa questão também. Uau. Eu falei demais, Joyce. Fala também, mulher, pelo amor de Deus. É que eu lembrei. Vai quebrar, irmã. Tô brincando. A gente tava estudando sobre coisa. Fizemos o dever de casa. Aí, tipo, tinha a frase assim: os criativos podem transformar a igreja. E aí, Yasmin, o que você Uau. acha? Para Yasmin? Eu acho que é realmente isso. É porque, como a gente tava falando, tudo que a gente vê hoje em dia que chama a atenção das pessoas envolve criatividade. Então, mentes criativas pode alcançar pessoas, como essa frase fala, porque como Letícia falou, é numa luz diferente que uma pessoa que entende de mídia vai dizer: olha, eu gostei disso. Sim. Sim. Então, tipo, eu creio muito que tem muita gente que é alcançada pela forma que as luzes são colocadas, as formas que as cadeiras são ajeitadas. Então, são pequenas coisas que mudam tudo. Sim. É uma junção. Porque não tem como, num corpo, cada um querer fazer uma parte diferente. Tipo, não tem como o corpo funcionar sem o braço. Então, cada um tem importância. Sim. Então, é a junção deles que fazem eu alcançar pessoas, eu correr atrás disso, Sim. eu pregar o evangelho. Então, é uma junção. E tudo de uma forma organizada e criativa, Sim. né? Caramba. Acho que é como tu falou sobre cadeiras, sobre luzes. A criatividade, ela vai muito além do que a gente tá falando em questão de arte, sabe? Porque tem gente que não tem o... Como é que fala? Não tem
a coisa pra arte. Não tem aquilo, eu sei fazer arte, isso aqui. Não tem, mas tem uma criatividade pra fazer uma decoração diferente. Desse jeito. Aí ela consegue limpar o banheiro de uma forma diferente. Sim. Ela consegue, sei lá, fazer algo diferente. Isso também é criatividade. Isso. Porque por muito tempo foi vista a criatividade, principalmente na igreja, como só um teatro, como só um louvor, como, sei lá, essas áreas, como vocês falaram, tipo a criatividade com criança. Mas, não, cara, você se entregar, você dizer assim, Deus, eu tô totalmente disponível para o que você quer fazer. Isso já é um uau, é um destravar da sua mente. Do tipo, Deus, eu tô disposta. Desse jeito. Até porque eu aprendi sobre disponível e disposta, eu vou trocar. Deus, eu tô disposto, ou disposta a fazer o que você quiser. Cara, isso é um destravar na sua mente. Não tem só a ver com pessoas que estão cantando, pessoas que estão à frente de um teatro, pessoas que estão à frente de ministério infantil. Mas você, no seu canto, sendo disponível a Deus, você pode fazer muito mais do que pessoas que aparecem. Sabe? Sim. Eu acho que é exatamente aquilo que a gente fala muito sobre o por trás das malhadas. E o por trás das malhadas me lembrou muito, muito, muito o que o Leca falou no início. Que na outra gravação, Yasmin, ela tava por trás. Sabe? Ela Desse tava jeito. bem no off. E hoje ela tá à frente. Então, essa é a questão do por trás das malhadas. Sim. Da disponibilidade do seu coração. De como ele tá diante de Deus. Tá ligado? Se ele tá prostrado ou não. E o Senhor, ele derrama uma porção conforme você procura. Até porque a gente quer entregar 50% a Deus e receber 60%. Isso. Tava falando isso com minha família esses dias. Do tipo, não tem condição. Deus, ele é um Deus recíproco. Então, você não vai dar 50 e você vai receber 100. Ele dá a quantidade que você busca e que você procura. Ele é disponível, sabe? É muito fácil de encontrar Deus. Sim. Gente, Deus, ele tá disponível em todos os lugares, em todos os momentos. Aqui, ele tá aqui. E enquanto você escuta, ele tá com você. Só que a questão, como você tá pra receber isso? Tá ligado? Será que eu tô disponível? Será que eu quero receber isso? Ou não, eu só quero receber a medida que eu quero. Eu não quero fazer a vontade de Deus, mas eu quero receber a medida que eu quero. Não, eu não quero fazer... Eu não quero ficar numa recepção porque eu tenho ministério pra louvor. Aí a criatividade é o louvor. Não, uma recepção diferente conquista pessoas. Justamente. Tá ligado? Tipo... Não, Deus, ele me chamou pra... Sei lá, pra tá bem à frente das coisas. Então eu não posso estar no voluntariado. Eu não posso servir numa mídia, porque Deus não me chamou pra isso. Cara, a criatividade... vai da medida do seu coração. Sim. A criatividade tá na forma que eu ergo as minhas mãos pra adorar. Sim. Uau, sim, Então, quando eu ergo a minha mão, eu estou sendo criativo na adoração a Deus. sim. Então, é realmente isso. A criatividade tá, tipo, em pequenos detalhes que a gente fica... Não, a criatividade tá só no louvor. A criatividade tá só em quem desenha, só em quem faz aquelas artes. Não, a criatividade tá no erguer das mãos, tá num abraço direcionado ao nosso coração, Sim. tá num seja bem-vindo, boa noite, Deus vai falar algo ao seu coração. Então é algo muito além do que a gente imagina, né? Eu acho que é quando você tenta gerar algo novo no reino. Sim. Acho que pra resumir é isso. Acho que é quando você tenta gerar algo novo no reino. E se você tem esse desejo no seu coração, não importa se você tá... Em qual área você tá, sabe? A gente também tá falando muito sobre a questão da igreja em si, mas isso fala, assim, tipo, em todas as nossas áreas da vida. Eu em casa, eu na escola, eu na universidade, eu no trabalho, eu com as pessoas, sabe? Eu em socialização. Pode ser em qualquer área. Como eu vou ser, como é que eu vou agir diferente, trazendo algo novo para outra pessoa, sabe? E eu acho que isso foi um dos pontos que, quando eu e Joyce foi pesquisar sobre esse assunto, a gente viu um tópico lá, a questão de servir o outro. E eu acredito que a criatividade tá nisso, sabe? Se eu vou ser criativo para você, ou se eu estou sendo criativo, Deus está derramando algo em mim. Então, ou eu vou transmitir isso. Por exemplo, a gente tá falando... Calma. Deixa eu juntar as ideias aqui. Mas literalmente é isso. É a questão do serviço e daí o que é que eu vou entregar. E daí
Se é algo novo, a criatividade tá no meio. Por exemplo, eu queria muito que tu falasse sobre a questão de como foi. Eita, Jesus! Tu já fez isso pra mim, na verdade, nesses dias no culto semear. E daí eu queria que, tipo, tu comentasse um pouco sobre como foi que tu serviu alguém da forma da arte e como foi, tipo, a preparação. Porque, por um exemplo, tu foi criativa no modo de preparo, que tu entregou algo pra mim, de uma forma criativa. E daí, você gerou algo em mim, porque foi algo direcionado por Deus, sabe? Então, tipo, eu queria que tu falasse, assim, sobre essa área, como é, tipo, a questão de eu estou entregando a alguém de modo de serviço ou de entrega, sabe? Que Deus direcionou. Tu tá entendendo, né? Tô. É isso aí, amém. Pronto, eu posso citar um dos teus casos, né? Como eu creio que o Senhor falou muito ao teu Sim. coração. Quando eu tava... Quando eu fui dormir, na verdade, Aham. acho que foi na madrugada do sábado pra domingo, eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir porque eu pedi a Deus uma resposta. Eu disse, Deus, me mostre pessoas para que eu pudesse servir a elas nesse culto semear. Então, eu fui muito persistente. Eu disse, Deus, me mostra. Então, ele não deixou eu dormir até ele me mostrar. E eu posso citar o caso de uma... Não do que eu lhe entreguei, mas de outra pessoa. Aham. Que meses atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo numa visão que ela tinha tido. Aham. E eu fiquei, tipo, muito abismada, porque a visão que ela teve foi a visão que foi implantada no meu Uau. coração. Ela disse que conseguia fechar os olhos e ver um jardim. E desse jardim muito florido saía um rio que dele transportava água viva. E, tipo, eu parei pra pensar, uau, eu também tive isso. Aham. Eu também tive essa visão. E foi quando Deus me direcionou a fazer um quadro a essa pessoa, pra entregar essa pessoa. E, tipo, foi algo muito intencional. Uhum. Porque Deus plantou no meu coração aquilo que plantou no dela. Sim. Então, tipo, eu fiquei meio que quebrantada e constrangida de, tipo, guardar isso e não entregar a essa pessoa de uma forma que ela relembre. Sim, E sim. então Deus disse, faça um quadro, faça isso. Deus disse que eu tinha que embrulhar com tal papel, que eu tinha que escrever tal mensagem. E ele me direcionou a isso. E eu creio que naquele momento foi uma resposta muito grande sobre a vida daquela pessoa. Porque se... Além dela receber uma visão que ela estava tendo, Uhum. ela também ela recebeu também um pouco do meu coração. Sim. Porque tudo aquilo que eu entrego vai meu coração também. Sim, é desse jeito. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Sim, sim, sim. E se seu coração está em Deus, com certeza vai ser gerado algo. E não, é realmente isso. Acho que é isso aí. Acho que é o que tu falou, a criatividade, ela é um serviço. E pode comer. A criatividade, ela é um serviço. Só que, às vezes, a gente não entende isso e não faz com tanta profundidade, com tanta entrega, sabe? Porque Deus te deu a visão sobre o jardim, deu a essa pessoa, mas não é só a você. Tá disponível pra todo mundo. Não menosprezando, mas tá Sim. disponível pra todo mundo, sabe? Com certeza. É a questão do coração, como a gente já falou. Da entrega, do que você quer fazer, se você quer verdadeiramente servir a vida de outra pessoa. Até porque servir a vida de outra pessoa, a gente aprendeu isso sábado, é muito deixar o nosso eu lá atrás, sabe? Eu tô disposta a fazer, Jesus. Então, não importa o que eu quero, não importa o que eu penso, mas importa o que você quer. Tá, eu tô aqui. E ele abre sua mente, ele dá a visão. Isso não é coisa de outro mundo. Cara, eu tava vendo... Eu gosto muito de falar de Alessandro. Todo podcast eu falo de Alessandro. Quem escuta sabe, enfim. Eu tava vendo a ministração que ele fala antes de cantar Nada Mais. Que ele fala que, tipo, o Espírito Santo desceu 4 meses sobre uma igreja. Foi a igreja... Esqueci o nome lá. Mas o Espírito Santo, ele desceu 4 meses dentro de uma igreja. E ele resolveu morar os 4 meses dentro de uma igreja num país. Só que, tipo, eram os corações prostrados quando o Espírito Santo desceu. Gente, isso não é coisa de outro mundo. Se o Espírito Santo quiser agora, ele pode morar 4 meses aqui. Com certeza. No nosso coração, na nossa casa, no nosso quarto.
Ele habita onde a gente tá disponível pra isso. Tinha corações disponíveis. Surreal. Lembrei agora. Quando o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja, todos os bares da cidade fecharam. Uau. Todos. Não ficou nenhum aberto pela presença do Espírito Santo. Sim. Então, sou eu prostrado. Sou eu querendo entregar. E quando eu entrego, o Espírito Santo vem. E ele não muda só a minha vida, mas ele muda a vida de outras pessoas. Uma igreja prostrada foi capaz de fechar bares de uma cidade. Então, não é só sobre você. Nunca vai ser sobre você. Sim. É sobre o que você pode transformar ou mudar na vida do outro. Desse jeito. Mas, tipo, muita gente não tá disposto a isso. Entendeu? E a criatividade vai disso, vai de uma entrega diferente. Deus, eu não vou só levantar a minha mão porque uma pessoa tá levantando. Hoje eu vou pular. É uma forma de adoração e alguém olha e diz, uau, aquela pessoa ela tá pulando. Por que que é isso? Então, procura saber mais sobre Jesus. É encantado pela forma que você adora diferente. Tá ligado? Uau, amém, Jojo. Amém, like. Amém, glória a Jesus. Mas vamos lá. Acho que a gente comentou um pouquinho sobre, mas eu queria que tu falasse em algum momento em que a tua arte, ou a arte no geral, ela foi como é que eu posso falar? Uma forma de adoração. Isso, uma forma de adoração. A arte sendo, a criatividade sendo uma forma de adoração. Acho que a gente comentou um pouquinho sobre, eu não sei. Acho que foi na questão de que, tipo, tudo que eu Sim, faço isso. é tipo uma resposta Uhum. à adoração do meu Senhor. Realmente. E então. Mas eu queria que tu falasse sobre... Tá aqui, peraí. Sim, sobre aquele negócio que tu falou sobre a ceia ser um teatro. Ah, sim. Uau, eu fiquei curiosa. Eu também. Ela só jogou e Sim, ela gente. sumiu. Vamos tentar atualizar aqui a galera. Yasmin, quando a gente mostrou o tema pra Yasmin, Yasmin disse que ia comentar algumas coisas. E daí ela disse que ia comentar sobre a ceia. Sobre a ceia ser um teatro. Sobre a ceia Que ser um ela teatro. tinha visto A gente um ficou, tipo, podcast. É o quê? Mas vai, que agora a gente Mas quer eu sei que vai saber. fazer sentido. Tá, eu espero que o coração de vocês estejam ligados pra vocês, que vocês entendam o que eu tô falando. Tá. Amém. Eu tava escutando, acho que meses atrás, um podcast sobre a questão artística no reino. E ele mostrou várias coisas e ele falou uma coisa. Quando você pensar que não existe arte no reino, aí uma pessoa comentou nos comentários. Então, pensando assim, a ceia é uma forma artística do Senhor. Porque, querendo ou não, a ceia é uma representação artística do sangue de Jesus e do corpo de Jesus. Sim. Então, a gente faz isso normalmente uma vez no mês. Aham. Então, a gente encena os últimos passos do Senhor. Porque eu acho que é impossível você tomar a ceia e não se lembrar dos últimos passos do Senhor. Do momento que ele repartiu o pão, que ele dividiu o vinho. Então, não tem como O ato de eu beber a ceia já é um ato artístico. Eu tô Sim. relembrando e tô refazendo algo que o meu Deus fez. Sim, sim. Então, tá vendo que Caramba. na questão de eu relembro os passos do Senhor. Uau. Aí eu achei isso Incrível, muito incrível. interessante. Porque, tipo, a gente vê que tá na ceia que a gente Sim, toma. sim. Eu fiquei tipo, Caramba. uau! Na ceia, no discipulado. Sim. Nossa. Porque eu acho que é impossível a gente fazer algumas coisas, tipo a ceia, o discipulado, e não lembrar de Deus Sim, sentando sim. na mesa. Deus conversando com seus Sim, discípulos. sim. As curas. Sim, as Os curas. milagres. Caramba, Sim, realmente. as parábolas que ele usava. Sim. Porque, para pra pensar, o filho pródigo não existiu. Aham. Porque foi uma parábola, entendeu? É uma parábola, mas não tem como eu ler a parábola do filho pródigo e não imaginar toda a cena. Sim. Então, pra mim, é como se fosse um capítulo que realmente aconteceu na Aham. Bíblia. Porque eu consigo ler e eu consigo imaginar tudo aquilo que Uau. aconteceu. Realmente. E as pessoas dizem que ainda não são criativas. Não, pois é, né? Não, e assim, a criatividade pra chegar nesse pensamento, minha filha, porque eu mesmo. Pois é, Eu sou do caramba. teatro e eu não pensei nisso. Não, mas vocês fizeram parte, quando vocês fizeram parte do teatro da igreja? Eu sou do teatro da igreja. Sim, verdade, Já né? fiz 2 E peças. daí e tu vocês me queriam comentar um pergunta. pouquinho sobre? Duzão? Tô brincando. Mas eu e Kemily, que está ali, eu e Kemily. Eu acho que... Ai, teatro.
Gente, é muito difícil falar sobre o teatro, não sei o que falar, eu vou chorar. O teatro, ele me incomoda, às vezes, em questão do tipo, eu saio totalmente da minha zona de conforto. Quem ele já tá querendo chorar ali, tudo bem? Ixi. Mas o teatro a gente sai totalmente da nossa zona de conforto, porque é um destravar muito grande, minha gente. Primeiro que a gente faz teatro cristão, então são dois, a gente ensina dois lados muito diferentes, entendeu? Então, eu já fiz, graças a Deus, eu dizer que eu tenho um rosto forte, Deus, eu vou lembrar o resto da sua vida o rosto forte. Eu sempre faço peças muito difíceis, assim. E, e é totalmente. Eu acho que criatividade também é isso, é você sair da sua zona de conforto. Porque, tá, é muito fácil fazer uma coisinha leve, mas e quando colocam pra gente fazer um personagem que a gente nunca pensou na vida, ou que a gente nunca imaginou fazer, e a gente vai ter que fazer, e a gente estuda sobre aquilo, e a gente vai e tal. Eu acho que, falando sobre teatro, mas já puxando essa questão de criatividade, eu acho que é isso, é você estudar sobre algo. Entendeu? É você, tá, eu vou. Acho que pra mim, dois tópicos muito importantes da criatividade: estudar sobre e sair da sua zona de conforto. Na sua zona de conforto você não constrói nada. Você nunca vai construir nada porque tá muito fácil pra você. Sim. Tá muito disponível ali. Então, eu não construo nada. Eu saio da minha zona de conforto, pego um personagem que eu nunca fiz na vida, até porque as peças que a gente faz lá na igreja são todas escritas por próprio líder de teatro, Duzão. Ele mesmo que escreve, então é totalmente a saída da sua zona de conforto. Então, eu acho que falando sobre a arte em questão teatro, é isso, é você sair da sua zona de conforto, estudar e se dedicar. Eu acho que engloba toda a criatividade, na real, de tudo que você quer ser criativo, é sair, estudar e se aplicar. Tá ligado? Mais alguma coisa sobre o teatro? Não. E eu acho que é realmente isso, porque eu assisti, assim, as duas peças e eu achei que foi algo muito direcionado. Eu creio que, além de vocês passar aquela mensagem, vocês viveram aquela mensagem. Sim. Porque não tem como a gente passar aquilo que a gente não vai ver. Então, eu acho que eles foram muito quebrantados durante o teatro. Muito quebrantados mesmo, ao ponto de impactar as pessoas que viram aquelas peças. Sim, sim. Eu acho que isso é muito um pouco do resultado. Tipo assim, as pessoas são quebrantadas. E não tem nada a ver com a gente. Deus me livre se tivesse a ver com a gente, porque é como tu disse, eu acho que é uma vivência em secreto. A gente não transmite o que a gente não vive. Muitas das vezes a gente vive um evangelho falso. Do tipo, eu vou, eu faço, mas eu não vivo em casa. E isso é a coisa mais pesada que existe. Sim. Porque você vai ser cobrado. Você tá fazendo, então você vai ser cobrado. Então, viver algo falso, uma hora ou outra vai cair. Sim. Então, eu acho que quando as pessoas olham assim pra você, até em questão da arte que você fez pra Letícia, pra outras pessoas, uau, eu fui muito quebrantada. Tá, então isso era algo que você tava vivendo, sabe? Era algo que tinha tanta verdade que fez com que a pessoa sentisse aquilo. O Espírito Santo tocou nas duas. Então, quando as pessoas olham e dizem assim, nossa, essa peça mexeu comigo, então, uau, foi o Espírito Santo. Sim. Nós não temos nada a ver com isso. Então, eu acho que essa questão de foi o Espírito Santo é a sua entrega. Não estamos falando de nós, tá? Não estamos falando de nós, mas do que o Espírito Santo pode fazer através de nós com a entrega. Tipo, uau, você me tocou com a edição da mídia. Tá, não teve nada a ver comigo, foi o Espírito Santo que te tocou. Nós só somos instrumentos, Isso, né? eu fui só um instrumento. Isso. Tá ligado? Eu acho que é abrir o seu coração. Sempre vai parar nisso em mim, mas é abrir o seu coração para o que o Senhor quer fazer. É o seu coração disposto. E é muito o que Joyce disse, porque tem uma frase que fala assim, cuidado com a sua vida, porque ela pode ser a única Bíblia que seu vizinho vai ler. Sim. Caramba, Uau, muito forte. realmente. Então é algo muito profundo quando a gente para pra pensar. Acho Que muitas pessoas vão ser impactadas pelo nosso estilo de vida. Então, se, como Joyce disse, eu prego uma coisa na igreja e vivo outra na escola, as pessoas vão começar a indagar. Sim, Mas como sim. é que isso acontece, entendeu? Então é algo muito... Acho que se policiar, mas quando você tá, tipo, conectada com Deus, flui naturalmente. É. Acho que é isso. Realmente. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre... Na verdade,
Ela, quando chegou aqui, ela disse que tinha... Já ia começar a falar que eu, não, você não vai falar, não. Você vai falar quando a gente começar. E daí ela disse que tinha alguns tópicos falando sobre a arte, como iniciou, acredito que questão histórica, né? Daí eu queria que tu comentasse um pouquinho. Aí, minha gente, ela fez anotações. Olha o caderno dela. Gente, Meu caderninho. Não, os só letterings dela. ali. Ah, não, dela Meu disse. Deus do céu, eu não sei não fazer um negócio desse. Vai, eu faço. Sim, é o primeiro que não sai o lettering, né? Né? Mas Primeiro assim, não sei nem escrever. a criatividade da gata. Olha, quem me tá dizendo que realmente tu não sabe escrever. Ok, Emily, me respeita. É, e que a gente descobre, né, os verdadeiros amigos. Não é? É o que Quem me concordou tão ligeiro que você não é, tem bem, pra tu noção. ver. Ai. Então, nessa questão é sobre realmente sobre a arte no reino. Então, eu vou falar um pouco sobre quando foi que a arte se desconectou. Então, eu venho agora, eu volto há anos atrás, eu tô vivendo um período de Idade Média. Então, eu tenho a arte média, uma arte que era totalmente direcionada a Deus, porque Deus era o centro de tudo naquela época. Então, a Igreja Católica Romana era muito rígida de tudo que regia ser de Deus. Então, tudo que saía das tuas mãos não era teu, era Sim. Deus. Então, a gente tem muitas obras lindíssimas que não são assinadas, porque para eles era isso. Era um dom que Deus te deu, então não é teu, é de Deus. Então a gente passa por. Tipo, como é que eu posso dizer? Por isso, por essa era. E depois de um tempo, a gente volta e a gente é bombardeada com o Renascimento. Renascimento é onde a gente começa a ter as tartarugas ninjas, que são os principais artistas. É só lembrar as tartarugas ninja. Sim. E então foi quando eu começo a ter a inserção do homem na arte, o homem na igreja. Então como é que a gente pode dizer? Como é que eu posso falar? Tem uma obra muito famosa que é a Capela Sistina, que ela é pintada, que tem até aquela obra que é muito conhecida que é a criação de Adão, que são os dedos que não se tocam. Ah, sei, Sim, então essa capela foi desenhada por Michelangelo. E, tipo, foi no período de Renascimento. E foi quando começou o baque. Porque as pessoas começaram a idolatrar as pessoas que faziam aquela arte. Começaram a idolatrar homens. Então, foi esse período entre o totalitarismo, tudo sendo Deus, pra a idolatria, que a gente sabe que é errado, Aham. a um homem. Sim, sim. Então foi quando depois, no fim do Renascimento, mais pra frente, a gente tem as teses de Lutero, que fala sobre o abuso do poder da Sim, igreja. E ele vai, eu acho que foi a partir daí que começa a arte ficar um pouco de lado, Ok. por causa do medo de que essa idolatria voltasse. Ah, sim, sim, sim. Então a arte vai ficando um pouco ao lado com medo dessa volta da idolatria. Só que graças a Deus, passaram anos e a Aham. gente começa a inserir essa arte da onde nunca deveria ter saído para a igreja novamente. Porque agora a gente vê a igreja com ministério de dança, com ministério de louvor, Sim. com ministério de arte profética, em todos os ministérios que envolvem a arte. Então, todos nós temos dons artísticos. Aham. Então, a gente tem essa luta, a gente luta nessa. A gente tem essa luta, né? A gente vai vencer essa luta de voltar a arte para a igreja. Porque a arte foi por muito tempo vista como algo mundano. Aham. E realmente existem artes que são mundanas. Sim. Mas é o momento que eu começo a inserir essas artes na igreja, eu vejo uma forma de alcançar essas pessoas. Sim. Então é com uma tela, com um espontâneo, com. Gente, é uma infinita. Uma infinita gama. Aham. Tipo, porque até com a mídia, gente. Eu tava escutando. Eu acho que eu vi um Reels ou alguma coisa do Instagram que falava de uma garota que foi pra igreja e ela tinha visto o aviso da mídia. E ela falou que. E o povo perguntou, mas foi de algum amigo teu, algum amigo te enviou? Ela falou, não, eu simplesmente vi a hora, vi o lugar, e eu disse, por que não ir? Tá E foi. vendo? E naquela noite ela foi muito ministrada pelo Senhor. Sim. Então, tipo, tá vendo que Que por é meio isso, disso, né? né? Justamente. Por meio disso. Pronto, eu lembrei agora, às vezes a pessoa tá passando assim no TikTok ou no Reels, você vai vendo, e Aham. daí aparece uns vídeos que
as pessoas, nossa, uma criatividade. Se torna até engraçado, né? Mas são alguns vídeos pra chamar a galera pro culto e tal. E envolvem até o futebol. Sim. Eles começam, tipo, jogando bola e tal, aí vai e faz uma transiçãozinha assim pro lado. Aí aparece o menino de joelho com um violão, aí começa a cantar e dizer que vai ter o culto ou algum retiro, enfim, alguma programação. E, assim, chama a atenção com o futebol, né? Que você pensa que vai ser sobre o futebol, a finalidade vai ser nisso. Mas não, e é muito interessante, né? Como a criatividade ela pode estar nisso. Tu falou a questão das artes, na questão do espontâneo e tudo. E eu lembrei que em algumas igrejas, eles têm esse momento de pintura, né? E daí começam a desenhar conforme que Deus vai ministrando no coração. Isso é muito interessante. Eu acho isso muito interessante, porque foi quando a gente percebeu que a arte é o que conecta países que a gente começou a inserir isso na igreja. Porque uma tela que eu pinto aqui pode ser muito bem entendida no Japão. Sim. Sim. Porque a arte não é... Tipo, a arte engloba todos os Sim. países. Arte é cultura, Justamente. arte é tudo isso. Pode ter uma arte... interpretação, Isso. né? Muito diferente. Você pode falar de várias formas, né? Sim, com certeza. E, tipo, tem muita gente que se move no abstrato. Sim. Eu acho que foi Zoe que falou. Não me lembro, mas Zoe tem essas questões de artes abstratas. E ela falou que tava num culto e Deus direcionou ela a fazer uma arte abstrata. Uau. E ela falou que com certeza, para os olhos da gente, não ia fazer sentido. Só que uma pessoa foi impactada quando viu aquele quadro. Sim. Então, a gente fica, Uau. uau. Não, mas realmente. Pronto, eu já vi, até na nossa igreja, em momentos de culto da palavra, e daí tem alguns momentos que pessoas ficavam desenhando durante a palavra, sabe? Você também, né? Enfim, ela vai mostrar agora um desenho. Mas Acho que é muito resumo. interessante, né? Porque é como se fosse... Às vezes Deus... O que o pastor tá falando lá, que foi direcionado por Deus, Deus também já tá revelando a outra pessoa que tá desenhando, sabe? Então é uma ligação, literalmente, com o Espírito Santo. E são corações alinhados. É muito interessante isso, eu acho muito show. Pode E é mostrar tipo- o desenho, tem um desenho. Não, tipo, não é um desenho, mas é tipo na questão de, tipo, quando eu tava... Como é que eu posso falar? Quando o Diego tava ministrando, Sim. eu escrevia e desenhava numa forma de eu entender aquilo que ele tava falando. Aí, tipo, de acordo com o que ele ia falando, eu ia desenhando. Aí é uma Gente, forma de eu entender mais fácil, como é que eu posso dizer, de Sim. relembrar aquele momento. que show. Amém. Eu acho que ponto final, assim, não finalizando, mas ponto final, assim, a criatividade é o direcionamento. É a disponibilidade e o direcionamento, porque é como tu falou, tipo, Zoe, ela fez com o direcionamento do Espírito Santo uma arte abstrata e conquistou alguém. Gente, eu lembrei que uma coisa Fala. que o povo fala muito. Eu não sei explicar muito bem, mas eu lembrei de uma história agora. Eu acho que vocês já ouviram, não sei. Que um homem, ele tava, acho que era num negócio dos Estados Unidos e ele ficou de cabeça pra baixo. Alguém lembra dessa história? Sim, eu lembro. Lembra? Nossa, Que ele ficou- era no mercado. Era num mercado lembro, nos eu Estados lembro. Unidos. E ele entrou e ele ficou de cabeça pra baixo, não, foi? Foi assim, ele tava... Bananeira, gente, o nome isso, de cabeça pra bananeira. baixo. Ai, eu me lembrei. Agora eu me Ele foi- lembrei. Ele foi colocar combustível no carro. E daí, Sim. Deus falou, entre no mercado e plante bananeira. E plante bananeira. E ele, meu Deus do céu, eu não vou fazer isso, não. Deus, eu não vou fazer isso. Pra quê? Não faz eu vou plantar, sentido. não faz. E daí, tipo, Deus ficou falando isso. E ele, eu não vou não. Aí acabou que ele foi, plantou bananeiras. E, tá, Deus, o senhor falou, né? Eu vou. Vou obedecer. E daí ele foi e plantou bananeira. Vai, conta tu o resto. Eu tô... Que eu não sei. Pronto. Aí eu sei que ele entrou e ele plantou bananeira e ele ficou lá. Aí foi uma mulher, não foi, que chegou Isso. e ela foi comprar alguma coisa e ela viu. Eu não sei especificadamente se a história é essa, mas enfim. Mas é. E eu sei que o sentido é o mesmo. E ela viu ele plantando bananeira.
ela, tipo, agradeceu, não foi? ela Ela tinha vai. feito. Parece que ela tinha Ela falado. tinha feito uma hora. Ela tinha feito assim, Sim. Deus. Se eu ver alguém plantando bananeira, eu não... ela ia se matar. Ela ia se matar. Ela ia se suicidar. Ixi, a gente tá. A gente tentando... Ela ia se... Foi o que eu lembrei agora. Ela ia se suicidar. E ela falou que se chegasse em algum lugar e visse alguém plantando bananeira, ela não iria se suicidar. Ela E tinha ela falado pediu isso a a Deus. Deus. Tipo, Deus, se eu chegar e alguém estiver plantando a bananeira, eu não vou me suicidar. Não, e literalmente, foi uma pergunta, uma doidice, assim. Acho que ela pensou e disse, não, vou pedir uma coisa doida. Porque aí ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Isso. Tipo, eu poderia dizer, eu vou escutar um som, alguma coisa, sabe? Não, mas ela pediu, tipo, uma coisa muito diferente, que você pensa que, tipo, não vai acontecer. E se o desejo daquela pessoa era a morte, então era algo muito forte, né? Então é claro que você não vai pedir uma coisa fácil, né? E daí ela foi e pediu e disse, falou, Deus, se for pra eu não me matar, não é isso? Se suicidar. Se suicidar. Aí me mostra alguém plantando bananeira. Ela chegou no mercado e tava o cara lá plantando bananeira. E isso é um ponto muito específico de você abrir a sua mente. Criatividade. Vai parar em criatividade. Porque é a disponibilidade, véi. Quem imaginou um cara vai chegar no mercado do nada e plantar uma bananeira? Sim. E tipo, é como tu falou, tá disponível a fazer, disposto a fazer qualquer coisa. Eu vou ficar nessa luta. Tá disposto a fazer qualquer coisa. Isso, tá. Não, isso é só uma história. Não, isso é um ponto específico de criatividade. O cara foi lá, plantou uma bananeira e alguém não se suicidou pela entrega do cara. Porque ele foi no mercado e decidiu fazer e plantar a bananeira. Tipo, mano, a pessoa não se suicidou por conta disso. Sim. E você vai me dizer que isso não é criatividade, que isso não é uma entrega, que isso não é uma devoção. Não me diga isso. Tá ligado? Enfim. Se for pra plantar bananeira, gente, eu não sei não, viu? Manda outra coisa, que eu não sei mandou não. uma coisa que eu sei. Nem plantar bananeira e nem estrelinha, que eu não sei fazer. Ela tem que entrar no teatro. Sim. Yasmin, fale sobre a parábola da tartaruga e do leopardo. Que você disse que você ficou quinta-feira me dizendo que não ia me falar pra falar nesse podcast. Foi, Yasmin, cuide. Na verdade, foi uma parábola. Acho que pode ser considerado uma parábola, né? Que eu recebi de uma pessoa que caminha com a gente, que falava sobre Noé. Quando Noé foi construir a arca, ele construiu a arca, tererê, parará, e os animais foram entrar nessa arca. E teve uma... Como é que eu posso dizer? Uma corrida entre o leopardo e a tartaruga. Quem chega primeiro, Letícia? O leopardo ou a tartaruga? O leopardo. Não, Eu ainda parei pra E foi pensar. quando ele parou e ele fez assim, não chega. isso não é sobre uma corrida, porque a arca só vai ser fechada quando a tartaruga entrar. Caramba. Uau. Lembrei do... tipo, Uau. Jesus, ele não serve assim enquanto você não sentar. Com certeza. Tá ligado? Eu creio muito que Deus derrama algo em mim da forma que ele derrama algo em Joyce. E é como a parábola dos talentos. Ele vai me entregar um talento e ele vai entregar um talento a Joyce. E a gente vai decidir o que a gente vai fazer com esse talento. Eu vou reter meu talento e vou guardar ele pra mim. E Joyce vai pegar mais 5 pessoas e vai falar, olha, isso aqui a gente precisa desenvolver. E quando a gente vai chegar na arca, por muitas vezes eu vou me achar o leopardo. Mas quando eu chegar lá, a arca só vai ser fechada quando Joyce entrar. Porque às vezes eu não vou estar carregando algo precioso, mas Joyce vai estar. Tudo só vai acontecer. Isso. Uau. É o seu lugar na mesa, né? É o seu lugar na mesa. Tipo, o lugar é pra todos. Então, o Senhor, ele só serve a ceia quando você sentar. Isso é muito precioso de pensar. Só que aí também volta a questão do seu coração disposto. Não é você não fazer nada na sua vida, reter o seu talento, parábola dos talentos. Reter o seu talento, guardar, e quando ele voltar, ele perguntar, tá, o que você fez com o que eu te dei? Nada. Não, eu guardei. Serve o mal. Uau. Tá ligado? E é muito questão dessa, né? É muito esse ponto da mesa. Por muitas vezes a gente
o Senhor nos dá uma cadeira, nos dá um lugar pra gente sentar e a gente escolhe comer migalhas. A gente escolhe sentar no chão e comer migalhas e ver outras pessoas sentando na mesa. Sim. E é muito disso, né? De um coração direcionado Sim. a saber que Deus tem um lugar na mesa, Deus tem novas sandálias, Deus tem novas vestes, Deus tem um novo anel pra colocar sobre o nosso dedo. Mas pra que a gente possa receber esse algo novo, a gente tem que queimar as carroças Sim. e afogar os navios, né? Que nem aquela Ah, música que a gente é. canta na igreja. Aonde eu irei? Sim. É muito, algo muito intencional Não, do nessa coração dele. não. É não, é. Ele não. abriu mão de... É assim, e E- eu me despedi dos... Sim, e pra onde eu irei? Sim, aí É, tem no meio. depois. Queimei minhas carroças e... Tá escutando louvor, não é? E pra onde eu irei? Onde é que tá essa Pra parte? onde eu Sim, irei se amiga. eu não tenho pra onde voltar? Ah! Eu pensava que era tão... Já tô ficando doida já. Esse povo. Ai, esse É povo, porque faz não tempo que a aguento gente mais. cantou ela. Faz? Faz a gente Faz. tá no loop do worship. Não julgando, tá? Ministro de louvor, tô brincando. Adoro. Mas... Ela é ministra de louvor, eu lembrei agora. Meu Não, Deus, é Yasmin, ela é verdade. completa, ela é ministra de louvor, ela desenha, ela pinta. Ela tá no Ministério Infantil, tá em que mais? Ministério infantil, ela pinta, ela desenha, ela dança, ela canta. Meu É mesmo, Senhor menina. amado. Ela estuda, ela é boa de humanas. Graças a Deus. Não sou, não. Sim, nunca brinquei com Yasmin. É um Por saco, ela é quê? muito a vida, é um saco. É. É porque eu sou muito julgada por eu ser extremamente competitiva. Ela é chata, você é Não é chata. que eu seja chata. Você é chata. porque, assim, eu só sei jogar um jogo pra eu ganhar. Isso não é ser chato? Você tá sendo Léo Pazeira. Isso não é ser chato? Aí tá vendo Não. aí, eu tenho que me policiar sobre isso. Mas porém, né, relembrando, é Até sempre porque bom quem lembrar. foi que ganhou? Quem foi que ganhou a Quem foi que ganhou a gincana? gincana do ano passado? Foi o time rosa. Ai, eu me levanto. Vamos retirar. Eu era do time dela. É, Leca era. Uhul. Um beijo mais paia que teve na história daquela dinâmica. Tô brincando. Sabe por que eu ganhei? Palhaçada. Tu roubou. Tô brincando, gente. Bem, não. Enfim, acho que é isso. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Obrigada a você que acompanhou o nosso podcast até aqui. A gente tá muito Vocês gostaram top. do seu no cenário novo, gente? Olha que Segunda lindo. temporada, hein? Quem amou. A gente veio com tudo. Graças a Deus, né? Deus é fiel. Sim, lembrando novamente, tem o QR Code por aqui. É porque eu fui pra lá por causa da televisão lá. Mas tem o QR Code por aqui. Eu não vou saber apontar. Da ING Story. Também tem a Galeria Capricho, que está com a gente. Olha, conseguiu. A Galeria Capricho, que está com a gente. Perfeitos. Eles vão estar lá no nosso Instagram, tanto ele quanto a ING Story. É isso. Obrigada pra você que acompanhou até aqui. Até o próximo episódio. Tchauzinho, Tchau, tchau. gente. Tchau.